neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, E as águias de Deus, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, E a coluna de fogo sempre lhe seguiu. a palavra ele pregou, Com fidelidade. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Eu alegre vou em sua luz. Perdido eu na escuridão, foi que Jesus me achou, e com a luz do seu amor as trevas dissipou. Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz. desde que me achou da morte me livrou, ando sempre alegre, Cristo me salvou. Andando estou na luz de Deus, que doce comunhão. Prossigo sempre com vigor, deixando o mundo vão. Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz. Desde que me achou da morte me livrou, ando sempre alegre, Cristo me salvou. Lá face a face então verei Jesus o Salvador, o qual a sua vida deu por mim, vil pecador. Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz. Desde que me achou da morte me livrou, ando sempre alegre, Cristo me salvou. Qual foi a primeira coisa que teve Abraão que fazer para poder reconquistar aquilo que era seu? Ouvintes, sem dúvida alguma, Abraão é um padrão de fé,
um tipo verdadeiro no Velho Testamento da noiva esposa de Jesus Cristo e assim chamado pai da fé, porque ele de fato viveu pela fé, não por uma fé para adquirir e alcançar as suas inspirações naturais de um homem normal, mas fé para permanecer naquilo que Deus lhe prometeu. Porque fé para conseguir alcançar os níveis naturais da vida, as coisas naturais, através da lógica, da razão, isso até mesmo o ímpio dá lição para o crente, a ponto de Jesus dizer que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Mas de início, nós estamos aprendendo uma grande lição desta grande diferença de fé. Fé para permanecer naquilo que Deus prometeu. E o que Deus prometeu, sendo Ele Deus do impossível, era de todos os modos impossível para Abraão, para o homem. Exigia uma fé que não podia ter concurso da lógica, da razão. Não podia andar com a razão, nem um minuto sequer, porque caso contrário, ele oscilaria. Esta é uma fé distinta. É uma fé especial que o próprio Deus pôs no coração de Abraão e depois ele próprio a aceitou. É esta que é a fé perfeita. A grande fé, ela não é como os homens podem ver, o homem fazer grandes coisas, mesmo no sentido religioso. Mas esta fé perfeita, que é grande diante de Deus, grande é a sua fé, mulher. Ela vem do próprio Deus e, como já enfatizamos, ela não caminha um minuto sequer com a razão. Então, que foi a primeira coisa que teve que fazer Abraão para poder conquistar, para poder reaver ao seu sobrinho Ló, libertá-lo? Ora, nós sabemos que Ló não era filho de Abraão, era apenas um sobrinho. E que, por sua própria escolha, fora cair num cativeiro político. Mas Abraão ainda fez alguma coisa por ele que teria que ser através da fé. Porque Abraão andou de fé em fé, começando pela saída do meio de sua parentela. Tudo já era diferente e com o próprio Ló ele usou fé. Quando seus pastores estavam em conflito, ele disse: para que isto? Escolha o lado que você quiser. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você escolher a direita, eu irei para a esquerda. Então você vai notar que tudo que Abraão fazia era pela fé. E a primeira coisa que Abraão teve que fazer foi justamente isto, em todas as ocasiões de sua vida: ter fé. Pôr sua fé sobre o fundamento da rocha sólida da palavra prometida de Deus. Agora, ele era um homem que tinha promessa, carregava a promessa de Deus no seu coração.
independentemente do que estivesse acontecendo ao seu redor ou consigo mesmo. O único que ele tinha era um pequeno grupo de servos. Ele não tinha um exército de milhares de homens armados. Ele não tinha muito argumento. Ele não tinha condição natural que pudesse ajudar a sua fé através de um bom senso, através de um bom raciocínio. Não. Todos os seus passos foram dados unicamente, exclusivamente baseados sobre o fundamento da rocha sólida da palavra prometida de Deus. Agora, isto não é algo que eu deva pensar. Eu apenas tenho que pôr minha fé no que Deus tem dito. Porque é muito fácil ouvir uma coisa desta a respeito de Abraão e pensar em ser como Abraão. Mas isto não é algo que eu apenas tenho que pensar. Isto é algo que eu tenho que praticar. Para tanto, isto tem que vir de Deus. Eu apenas tenho que pôr minha fé no que Deus tem dito. Por isso, Paulo afirma sobre o acontecimento mais sublime, mais importante que se possa acontecer na vida do homem. Pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Isto não é o que eu penso a respeito de mim mesmo, e muito menos o que pensam a respeito de mim. Ora, minha irmã, meu irmão, se nós formos enfrentar uma jornada para a glória eterna, notemos que nós não estamos enfrentando uma jornada de uma cidade para outra aqui na Terra, onde há aviões, carros, ônibus. Não. E mesmo a pé, isto poderia ser superado, de bicicleta, seja o que for. Não. Nós estamos pensando numa jornada para além de tudo isto que o homem possa fazer. Além do transporte da espaçonave. Além da Lua. Além de todos os planetas conhecidos cientificamente, teoricamente, visualmente, pelos homens, pelos cientistas. Nós estamos numa viagem em busca da mesma cidade que Abraão buscou, que é a Santa Jerusalém. Então não vai nos importar nada que possa contribuir naturalmente para isto, e nem tampouco com nada que possa vir impedir, nos atrapalhar em relação a esta jornada, a este objetivo. O principal obstáculo é o pecado, ou seja, o único obstáculo é o pecado. E o pecado, você sabe, não é fumar, não é beber, não é prostituir. O pecado é incredulidade. O pecado é crer numa coisa de uma maneira errada. O pecado é criar meios, caminhos. Cada crença, por mais antiga que seja, criou um caminho para o céu. E não faltam aqueles que estão criando meios para o rapto hoje dentro da mensagem. Isso é pecado.
Isso é cair em pecado. Isso não vai gerar nunca a fé perfeita. E se não gera fé perfeita, nunca passaremos de incrédulos. E incredulidade é o pecado mãe. Por isso, você fique sabendo que sempre há uma esperança. E quando nós constatamos que ainda há esperança, parece que a gente sente um alívio por dentro. Quando o médico responde para a família, sim, o seu coração reagiu bem. Agora temos bastante esperança. Está fora de perigo. Os seus rins reagiram, seu organismo reagiu. Então ainda há esperança. Quando ainda há esperança, há um descanso no coração. Você tem, inconscientemente, você tem por dentro de você a nota do grande médico, o sinal do grande médico, Senhor Jesus Cristo e Espírito Santo, que ainda há esperança. Mas quando não há esperança, então o que faz? Nós nos pomos contra nós mesmos, ou então cauterizamos a nossa consciência e nunca queremos encarar a realidade, os fatos. E sendo assim, nunca jamais teremos fé igual a de Abraão. Jamais poderemos pôr uma fé que possa satisfazer os nossos sentidos, a razão, a lógica, a própria consciência, a religião, a sociedade. Esse tipo de fé não pode ser colocado sobre o fundamento da rocha sólida, da palavra prometida de Deus, como fez Abraão. Note você que Abraão pôs a sua fé sobre uma rocha sólida da palavra prometida de Deus, contra toda a razão. Agora, qual foi a primeira coisa que ele teve que fazer? Foi justamente isto. E não é algo que você pensa. Não é algo que nós pensamos a respeito de nós mesmos. Não é algo que nós pensamos a respeito uns dos outros. Aí então vem novamente aquilo. Não importa o que dizem de mim. Muito mais disseram de Jesus. Eu importo com o que o povo pensa, mas importo mais com o que Deus pensa. Abraão viajou e andou e agiu desta forma. E quer dizer você que, como homem, ele não falhou? E você olha a vida de Davi, olha a vida de Noé. Você diz, bom, você só fica pregando como profeta, só pegando esses tipos? Me mostra onde há outra forma de pregar um outro evangelho verdadeiro, sem tomar essas colunas. Como se pode construir um edifício verdadeiramente edificado sem tomar as colunas dele? É isso que sustenta todo o edifício. É isso que sustenta a nossa fé. Se Abraão venceu pela fé, sendo homem como eu, como você, e mulheres e homens no Velho Testamento tomados por Deus para um tipo verdadeiro, venceram, embora falhando como homens, como humanos que eram, venceram e chegaram e estão na galeria dos heróis da fé. Pega Hebreus 11 e começa a ler isto.
Vê se você vê alguma falha deles. Nunca. Só fala de fé. Se fosse falar de falha, ia falar da falha de Sara quando riu de Deus, quando a promessa do filho estava sendo feita. Ia falar da apostasia da mentira de Abraão. Ia falar que Davi numerou o povo. Ia falar do adultério de Davi e do fracasso de Sansão. Mas leia agora Hebreus 11. E assim então você estará lendo também a sua vida do outro lado. Se foi assim com eles, é assim com o cristão. Se foi assim com eles, é assim com você. Só tem um segredo. É que se você de fato possui a promessa, e há algo que sempre testifica dentro de você quando qualquer coisa falha, ainda há esperança. No coração de Pedro, depois que ele negou a Jesus Cristo, esta voz soou: ainda há esperança. No coração de Judas não tinha isto, por isso ele não teve outro caminho senão suicídio. Mas inconscientemente o cristão carrega isto: ainda há esperança. Abraão sempre foi assim. Por isso ele foi de fé em fé. Porque na verdade a esperança não é propriamente a fé. Mas quando não há esperança, não há fé. Havendo esperança, você logo pode ver a fé. Logo você pode viver pela fé. O coração ainda está pulsando, ainda está bombeando sangue, ainda há fôlego, ainda há esperança de arrependimento, ainda há esperança de sermos batizados com o grande batismo do Espírito Santo. Isso testifica dentro de mim, dentro de você, porque se o Espírito daquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos habita em vós, esse mesmo Espírito testifica que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, ainda há esperança, mesmo estando entre os porcos, desejando comer de suas bolotas. Desgraçado, maltrapilho, sujo, imundo, havia esperança para o filho pródigo. Que esperança havia para aquele que não tinha saído de casa? Que esperança havia para Caifás e Anás? Que esperança havia para a primeira dama de Jerusalém? Que esperança havia para Maria Madalena, a samaritana, Zaqueu, ladrão crucificado do lado direito? Que grande diferença! Isto ressoa dentro do coração. Eu prossigo, você vai à frente, porque algo testifica. Não compensa voltar, não há meio para voltar. Por isso em nada eu ponho minha fé. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados. E agora, o que me resta mais, o que nos resta mais, senão tenha fé em Deus, tenha fé na promessa que veio a seu coração, seja curado, abençoado, libertado, batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Hoje sábado, teremos aquele grandioso culto abençoado por Deus em nossa igreja ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Sim, nossa igreja ali na CNF 1, setor F Norte, fica ali no subsolo do edifício Praia Mar. O edifício Praia Mar fica ali aos fundos do supermercado Caprichoso. Você subindo ali a Sando Norte,
você vai ver o supermercado Caprichoso ao seu lado esquerdo. Contornando ele, aos fundos está o edifício Praia Mar e no subsolo está a Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé. Hoje à noite, às 18 horas, grande culto. Leve sua família. É um prazer ter você conosco ali nesta noite. Deus os abençoe. Acesse a nossa página na internet. Todos os nossos cultos são transmitidos ao vivo através de nossa página. Nossos cultos, programas de rádio, viu? Acesse aí, tabernaculodafebrasilia.org.br, tabernaculodafebrasilia.org.br é o endereço de nossa página na internet, onde transmitimos todos os nossos cultos, programas de rádio. O dia todo tem bênção para você nesta página, transmitida para você, viu? Deus os abençoe. Não desligue seu rádio, porque vamos ter mais meia hora de programação Fé para Vencer ao seu favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Pobre mendigo, Jesus pelo caminho de sua longa jornada pelo mundo. Era caída a noite quando veio a prostrar-se a seus pés um vagabundo, pobre mendigo, que desprezado és. Diz o que queres de mim que eu te faça, que tu sejas compassivo à minha ferida e que tires de meu corpo toda a chaga.
de minha vida miserável. Tu que levas o bem pelo caminho, vem tocar-me com a tua mão admirável, convertendo em belas rosas meus espinhos. Pobre mendigo, que desprezado és, diz o que queres de mim que eu te faça, que tu sejas compassivo à minha ferida e que tires de meu corpo toda chaga. Que tu sejas compassivo à minha ferida e que tires de meu corpo toda chaga. Meu Senhor, seguro em ti, eis-me aqui, tuas mãos me ergueram. Deus se esconde e revela-se em simplicidade. No falar, fala por mim. No andar, anda por mim. No sorrir, Tudo que Deus faz é simples. meu Senhor, seguro em ti estou. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Ouvintes, este foi o temor do apóstolo São Paulo, expressado à igreja na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 11. Ele, como um verdadeiro apóstolo mensageiro, tinha zelo da igreja porque ele deveria apresentá-la como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. E a sua expressão, o seu cuidado, era de apresentá-la como uma virgem pura. Você sabe que há muitas mulheres, moças, que são virgens, mas não são puras. E ele queria que a esposa de Jesus, a noiva de Cristo, fosse uma virgem pura, não uma virgem impura, suja, comprometida, não uma virgem nécia, louca. Nós sabemos que aquelas que foram lançadas na grande tribulação eram também virgens, porém nécias, loucas. E como Deus se esconde e se revela em simplicidade, tudo que ele faz é simples. Então a serpente não teve outro trabalho a não ser
este, de tirar a Eva da simplicidade, e o meio foi este, corromper os seus sentidos. Uma vez corrompendo os sentidos, então a serpente tinha tudo para completar a sua obra. E não há uma coisa que esteja mais corrompido no mundo do que os sentidos dos homens. Antes de corromper os sentidos, não pode haver crime, prostituição, vícios, injustiça, impureza mesmo nas virgens. Os sentidos têm que ser corrompidos. Aí então vem o valor da santificação, que não é propriamente se isolar no meio de uma mata, dentro de uma caverna escura. Nós sabemos que Daniel não se expôs a um cativeiro buscado com suas próprias mãos. Ele não foi voluntariamente exibir sua fé, seu espírito lá em Babilônia. Mas ele foi no cumprimento da profecia, e nada de Babilônia pôde corrompê-lo. Nada do que ele via, escutava ali, pôde corromper os seus sentidos e assim tirar dele o espírito excelente que ele tinha. Seria necessário sair do mundo. Nossos filhos não poderiam ir às escolas, e nós jamais poderíamos sair às ruas se fôssemos pessoas sem anticorpos, num sentido espiritual. Porque o mundo jaz no maligno, e para todos os lados que você olha, começando para si mesmo, não há outra coisa senão corrupção. Mas o diabo, a serpente, ainda não vence enquanto não corrompe os sentidos. Se esses sentidos são regidos, dominados pela fé genuína, pela fé simples na palavra de Deus, eles continuam, na verdade, sendo o maior inimigo do homem. Porque é o seu ego, é o que ele vê, é o que ele ouve, é o que ele sente, é o que ele apalpa. São seus afetos, memória, raciocínio, razão, lógica, sintomas. Mas nós temos de crer ou não na semente predestinada, na alma predestinada. Ou cremos ou estaremos enganados pela própria serpente. Agora, nós vamos ver uma coisa muito importante, que Paulo, logo no versículo 4 da sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, depois de expressar o temor no verso 3, ele mostra que se trata justamente de doutrina, a corrupção dos sentidos. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Ouvintes,
Vamos partir desse princípio, que Deus é simples, simples em si mesmo, simples em suas manifestações que são interpretadas erroneamente como doutrina da serpente. Essa simplicidade, essa unidade de Deus em suas manifestações, Pai, Filho e Espírito Santo, é interpretada pela serpente como três pessoas distintas. Ora, todos sabem, os cultos, os inteligentes, os sábios, os teólogos sabem, os cientistas sabem que uma unidade composta não é perfeita. A unidade simples é que é perfeita. E Deus é perfeito. A simplicidade é aquilo que não é duplo. Não é duplo em caráter. Não é duplo em personalidade. Que tal um homem, uma mulher de dupla personalidade? Com uma personalidade ela faz uma coisa, com outra ela já faz outra coisa muito diferente. Sabe-se de um caso, uma mulher honrada que apanhou um espírito de dupla personalidade. Quando ela estava em si mesma, ela era uma mulher honrada, mas quando aquela dupla personalidade tomava conta dela, ela prostituía, traía o seu marido. Agora, Deus é perfeito, é unidade simples. Não podemos confundir as suas manifestações, os seus ofícios, de Pai, Filho e Espírito Santo, como três pessoas distintas, e como uma coisa dupla ou múltipla. Simplicidade é aquilo que não é duplo, que não é múltiplo. Porque Deus é simples. E Ele sempre se esconde em simplicidade. Isso é Bíblia. E tudo o que Ele faz é simples, por mais complexo que seja. O sistema biológico, a vida em si, é de fato um mistério. A eletricidade é um mistério. Mas é simples. O voo do avião é um complexo. É uma coisa difícil para se entender. Porém, dentro da sua lei é simples. Não há nada de complicação. Quem complica é o homem para se tornar grande. Ele diz, isto aí é uma coisa muito difícil. O médico se coloca na frente, mas nada disso é complicado. Quem complica é o homem para adquirir personalismo, fama, dinheiro, mulher, a razão de toda a desgraça da humanidade é ser duplo, múltiplo, é não querer ser simples, para assim ser perfeito. Não há nada que seja complicado, múltiplo, que possa ser perfeito. Todas as leis que chegam a trabalhar uma com a outra, formando uma sincronização, tornam-se em uma simplicidade. O que é muito difícil de viver, porque é contrário aos sentidos humanos, à vaidade. A vaidade exige ornamentos, elementos acrescentados. Ninguém conforma com a beleza natural, mas quer se descansar na beleza artificial, na aparência. Quando a simplicidade é singela, a simplicidade é modesta e humilde. Quem não é simples não pode ser humilde, e quem não é humilde nunca será exaltado. E justamente aquele que se humilha é que será levantado para as bodas do Cordeiro, que será exaltado no arrebatamento. A exaltação da igreja
não está em alcançar um lugar ao lado de Acabe ou de Herodes aqui na terra, um trono político religioso, uma posição social religiosa. A exaltação da igreja está em subir no arrebatamento, estar nas bodas do Cordeiro, assentar-se no trono como vencedor, com aquele que venceu e assentou-se no trono de seu Pai. Por isso, aquele que se humilha será exaltado, subirá para a glória. Essa é a maior exaltação. Mas a serpente tem complicado a doutrina, complicou a Bíblia. A serpente tem complicado a mensagem, tem complicado a simplicidade dos 7 selos, dos 7 trovões, da terceira etapa. Tem corrompido os sentidos. E assim tem se levantado mestres e doutores, conforme os comichões que estão nos ouvidos. Não é só para o mundanismo, mas para atender o espírito curioso, especulador dentro da mensagem. Esses mestres se levantariam nos últimos dias. Sim, por quê? Que a meretriz peca contra seu próprio corpo. O publicano, o cobrador de impostos, o ladrão, causam danos materiais somente para as pessoas. Mas o sacerdote peca contra as almas das pessoas. O pecado do sacerdote é porque ele torce a doutrina, é porque ele não mostra Deus em sua manifestação. O profeta não faz isto. O profeta diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas o sacerdote diz: eis um Bezebu, eis um embusteiro, um falso, eis aí um filho ilegítimo. Mas não, o iletrado, o simples diz: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Salva-te a ti mesmo. Pensa nisto, que Jesus nunca teve um lar aqui na terra. Ele foi simples, ele disse: as raposas têm seus covis, as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem, se referindo a si, o Filho do Homem, não tem aonde reclinar a sua cabeça. Ele nunca teve um lar. Ele podia ter os melhores palácios e mansões da terra. Quando ele veio, porquanto ele era o Criador de tudo, ele podia falar a palavra e criar uma casa de diamante puro e cheia de mistérios que seus inimigos nunca poderiam penetrar ali. De fato, seus inimigos nunca poderão penetrar no seu reino. Mas o que fez ele? Ele deixou tudo isso para morar nas Marias, para morar nos publicanos pecadores arrependidos, para estar neles cumprindo esse grande mistério, Deus em carne, o mistério da piedade tão simples, Deus Pai sobre nós, Deus Filho conosco, Espírito Santo, Deus em nós. Deus em você, você é o lar de Deus, você é a casa de Deus. Esse é o mistério, a esperança da glória. Cristo em vós, esperança da glória. Jesus andou no mundo aqui e nunca teve um lar. Aqui pregou, sofreu para muitos salvar. Pregou e foi peregrino até o fim, e ele hoje está dentro de mim. Então, se ele está dentro de você, você tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você tem o seu nome.
Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. A serpente corrompeu isso no concílio de Nicéia 325 anos depois de Cristo. Mas agora estamos na restauração de todas as coisas que o gafanhoto comeu, as outras pragas comeram da árvore noiva durante as eras da igreja. E Elias viria restaurar estas coisas. Seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e assim receba o dom do Espírito Santo, que é Jesus encontrando um lar, morando em você, te dando saúde, te abençoando agora, em meio à aflição, você se tornando agora uma pessoa simples, de fé simples e pura, virgem pura, é aquele que não se contamina com doutrinas, que não mancha sua roupa com ismos. Em nome de Jesus Cristo, toma esta bênção para o seu coração agora. Amém. Obrigado, gente amiga, gente querida, por ter parado para ouvir este amigo programa Fé para Vencer. Hoje, sábado, logo mais às 18 horas, teremos aquele grandioso culto abençoado por Deus em nossa igreja ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Ali no subsolo do edifício Praia Mar. O edifício Praia Mar fica ali aos fundos do supermercado Caprichoso. Hoje, sábado, às 18 horas. Leve sua família. É um prazer ter você conosco ali. Nossos cultos ali são todos os sábados às 18 horas e às terças-feiras às 19 horas. É bom ter você conosco, adorando, louvando e aprendendo de Deus a palavra sagrada. Venha, venha, queremos te ajudar. Queremos te ajudar, venha participar, traga sua família. E amanhã domingo, amanhã logo cedo, teremos a escola dominical lá na nossa igreja sede, no Novo Gamo, em torno de Brasília, viu? No Novo Gamo, o bairro é o Pedregal, na quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado da mamãe, ali no bairro Pedregal, no Novo Gama. Amanhã, escola bíblica dominical, todos os domingos às 8 horas da manhã. Escolinha com as crianças, com as famílias, 8 horas da manhã. Levante cedo, leve sua família. Estaremos juntos ali ouvindo a palavra de Deus. Não percam. E amanhã, às 1h da tarde, tem um culto com a mocidade. 5 horas da tarde, companheirismo com a igreja. E às 6 horas da tarde, às 18 horas, o culto oficial de cura divina, libertação, sabe? Não deixe de levar sua família. É bom ter você conosco ali. Porém, hoje sábado, daqui a pouco, às 18 horas, teremos um grande culto em nossa igreja aqui em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso, viu? Hoje às 18 horas. Esperamos você lá, viu? Vai ser bênção de Deus ao seu favor, ao nosso favor. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir. Com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Quero, ó Deus, ser um cristão. De coração, de coração. Quero, ó Deus, ser um cristão. De coração, de coração, de coração. Quero, ó Deus, ser um cristão. De coração. Quero, ó Deus, ser mais humilde.
Quero parecer com Cristo